Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo em português. Hoje estou super contente e isso porque encontrei a versão em português do meu livro preferido, Dourado, de mitologia. Então, não é livro em papel, mas encontrei uma versão digital. De qualquer forma, o texto é o mesmo. Vocês já me pediram várias vezes para fazer esses vídeos em português e aqui temos o tão esperado. Esse é um dos meus livros preferidos este ano e estou super contente que encontrei esse livro em português para vocês e para mim também, né? Enfim, mas hoje vamos então reler a história ou a mitologia de Grécia Antiga, mas desta vez em português. Muito bem. Então, aqui temos. Primeiro, Gaia deu à luz ao Urano, seu igual, a origem do universo. No princípio era o caos, um espaço aberto no vazio, um abismo infinitamente profundo, escuro e silencioso. Em sua visão da origem do universo descrita na Teogonia, o poeta grego Hesíodo viu a criação como a imposição de uma realidade positiva sobre essa negatividade e ausência. O fundamental para essa realidade era a capacidade de mudar. A nulidade do caos poderia ter perseguido para sempre, inalterada. Mas a existência, uma vez criada, trouxe consigo ciclos intermináveis, o início e o fim das estações, as gerações dos humanos, o nascimento e a morte. Tais ciclos eram acionados pela criação da divisão original entre noite e dia. O tempo agora era mensurável e significativo. Mãe Terra. Gaia, a primeira deusa grega, era a terra em sua forma mineral. As rochas, os solos, as montanhas e as planícies. Do estado sólido e aparentemente inerte, ela se tornou vibrante com potencial para uma nova vida. A primeira manifestação dessa nova vitalidade foi Urano, Deus do céu, espontaneamente concebido dentro do útero da grande Mãe Terra Gaia, com quem depois viria a ter filhos. A gente já sabe o tema, né? O tema da mitologia grega é drama. Embora sendo filho de Gaia, Urano era seu igual. Segundo Hesíodo, Gaia concebeu Urano especificamente para ser coberta por ele. Mesmo ante a constatação desse fato, o céu fica sobre a terra. Acrescenta-se aí algo mais do que uma insinuação de sexualidade ao relacionamento entre o céu e a terra. Na vida real, os gregos sentiam-se tão horrorizados com a ideia do incesto como nós. A função do incesto em sua mitologia parece ter sido a demonstrar que todos os diferentes aspectos da existência são bastante conflitantes, ainda que intimamente ligados. O céu não estava apenas posicionado acima da terra, associava-se a ela de forma dinâmica e, essencialmente, criativa, assim como o dia fazia com a noite, a escuridão com a luz e a morte com a vida. Parentesco e conflito.
Ainda que fossem criativas, essas associações lançavam uns princípios contrários numa luta interminável pela supremacia. A descrição de Hesíodo das relações sexuais primordiais era essencialmente violenta. As forças masculinas e femininas como complementares, mas também competitivas. Tal descrição estava longe de uma visão idealizada do mundo, e a de Urano era ainda mais pungente. O patriarca despótico não toleraria nenhum rival, nem mesmo os próprios filhos. O ciúme de Urano em relação aos filhos e filhas era tanto que, cada nascimento, ele os levava embora e os escondia em algum lugar recolhido da terra, que, na verdade, era o corpo da sua mulher. Fazia isso para consolidar sua propriedade de Gaia, cuja atenção sexual deveria estar inteira e eternamente disponível para ele. Assim, não era permitido que a sua prole visse a luz do dia. Um após outro, os recém-nascidos eram despachados para as profundezas subterrâneas. Primeiro vieram os 12 titãs, as irmãs Teia, Mnemosyne, Febe, Temis, Tétis e Rhea, e os irmãos Oceano, Ceos, Crio, Hiperião, Jápeto e Cronos. Ao nascer, cada um deles era alojado em uma fenda ou reentrância da terra e deixado ali. Após os titãs, vieram os 3 irmãos gigantes, os cíclopes, cada um com seu único olho no meio da testa. Como os demais, ao nascer, estavam fiados a ser enterrados no coração da terra. Depois vieram 3 outros gigantes de força ainda maior, os Hecatonquíros, cujo nome em grego significa os de 100 mãos. Dizia-se que cada um deles tinha 50 cabeças, tornando-os descomunais. Eles também foram encarcerados por Urano nas profundezas da terra. O primogênito. Gaia, a Mãe Terra, sentia-se fisicamente sobrecarregada pelo número de recém-nascidos literalmente forçados de volta para dentro dela, e também demasiado transtornada pelas tentativas de lhe tirarem os filhos. Por fim, ela se rebelou e recorreu à ajuda dos seus filhos homens. Em segredo, fez uma foice de diamante, segundo a lenda, um mineral indestruível, e a deu ao Cronos. Quando Urano se estendeu sobre ela tentando forçá-la a um ato sexual, Cronos saltou de seu esconderijo para ajudar a mãe. Empunhando a foice, de um só golpe, cortou o órgão genital do pai. Aquele foi o pior dos pesadelos patriarcais. Claro, porque ele podia ter cortado a cabeça, né? O pior pesadelo é cortar o órgão sexual. Além de suplantado pelo filho, Urano viu-se castrado por ele, com a conivência da esposa. Mesmo assim, sua potência não fora totalmente perdida. Os respingos de sangue e sêmen saídos do corte espalharam vida espiritual onde quer que caíssem, fazendo brotar uma vasta variedade de ninfas e gigantes recém-nascidos, bons e maus. As Eríneas, 3 irmãs perversas, hoje mais conhecidas como Fúrias, foram espíritos raivosos e vingativos. Já Afrodite era uma divindade bem diferente. A mais bela das deusas nasceu dos respingos da ferida que foram parar no oceano.
Ela emergiu das ondas trazendo consigo todos os prazeres do amor erótico. Titãs para todos os gostos. Quando Cronos, enfim, libertou seus irmãos e irmãs do cativeiro dentro da Terra, os titãs exerceram uma dupla função mítica. Primeiro, eles eram personalidades vivas que respiravam, amavam e lutavam. Cada um deles simbolizava um aspecto diferente da existência e, portanto, coletivamente representavam uma forma de ordenar o mundo. A filha mais velha, Mnemônice, por exemplo, representava a faculdade da memória e tudo o que isso envolvia em termos de história, cultura e legado. Mais tarde, depois de se deitar com o seu sobrinho Zeus, ela daria à luz a 9 musas. Protetoras divinas do estudo científico e histórico, da poesia e das artes cênicas. Tétis, que se casou com o irmão Oceano, chegou a lhe dar 3.000 filhos, todos deuses rios, e muitas filhas, as Oceanides, que eram ninfas das nascentes dos rios, lagos e marés. A irmã mais nova, Teia, também fez de um irmão Hiperião seu marido. Com ele teve Hélio, o Sol, e Eos, a deusa da aurora. Hélio e Eos tinham uma irmã, Selene, uma deusa da lua, embora sua tia Febe, irmã da Tétis, Mnemocine e Teia, também fosse uma divindade lunar. Temis, a caçula dos titãs femininos, estava associada à razão, à justiça e à conduta ordenada da existência do universo. Faz todo o sentido. Que ela era solteira. Como sua irmã Mnemocine, por um tempo também desposou o sobrinho Zeus. Ok. Tiro as minhas palavras. De seus filhos, as horas eram incumbidas de supervisionar a medida e a passagem das estações. E o tempo. Outra filha, Nêmesis, levou a ligação da mãe com a justiça a extremos violentos. Ficou famosa como a personificação do castigo e da vingança divina. O nome do mais jovem dos titãs masculinos, Jápato, vem do iapto, palavra grega para ferida ou perfurar. Os poetas antigos parecem se sentir inseguros quanto a se ele teria esse nome por ter sofrido um ferimento ou por ser o criador da arma que o causou. Entretanto, na literatura clássica, Jápato aparece como uma divindade tanto de mortalidade quanto da habilidade com trabalhos manuais. O patriarca Parricida. Os artistas da Grécia Antiga invariavelmente representavam Cronos carregando uma foice, que simbolizava o ataque ao pai. A foice também adquiriu conotações mais corriqueiras e práticas. Cronos passou a ser visto como o supremo garantidor de uma colheita bem-sucedida. A conexão entre essas duas funções, a ideia de que uma geração teria de ser efetivamente destruída para que seus sucessores prosperassem, ok? Cedo se incorporou à consciência grega. Ao matar o pai, Cronos o substituiu como chefe da família. Casou-se então com a irmã Rhea e começou a gerar filhos.
De forma bem semelhante ao pai, ele logo confrontaria a ideia de que a vida humana só pode avançar por meio da luta intergeracional. É um tema que perpassa a tradição mitológica grega e costuma ser mais notadamente associado à história do rei Édipo. Reia enfaixou de uma pedra e a deu a Cronos para que a engolisse, os deuses olímpicos. Cronos, o Titã, filho da deusa da terra Gaia e do deus do céu Urano, mostrou-se um patriarca tão possessivo quanto o seu pai. Após uma geração apenas, surgiu um padrão deplorável de conduta divina. Assim como Urano dominará a Gaia, Cronos exigia que sua mulher e irmã Reia estivesse exclusiva e indefinidamente disponível para lhe satisfazer as necessidades sexuais. Ninguém mais, muito menos os filhos, podia disputar a atenção dela. Tendo deposto o próprio pai para se tornar o rei dos titãs, Cronos sabia como era perigoso criar um filho em meio à cobiça e à raiva. Determinado a garantir que ninguém constituísse uma ameaça contra si, Cronos fazia com que seus filhos fossem destruídos logo após o nascimento. Assim que a Reia dava à luz a um novo bebê, ele tratava de engoli-lo inteiro. Héstia, a primeira filha, foi engolida de uma só vez, antes mesmo que a mãe a embalasse nos braços. Outra filha, Deméter, foi engolida de imediato. Com Hera, a terceira filha, aconteceu o mesmo, e os filhos homens de Cronos não tiveram melhor sorte. Primeiro veio Hades, rapidamente seguido por Poseidon, e enfrentou o mesmo destino. Reia, desesperada, finalmente recorreu à ajuda da mãe, a idosa Gaia, e do pai castrado Urano. Juntos, eles arquitetaram um plano ardiloso para salvar o próximo filho da sua filha, trocado por uma pedra. Reia seguiu o conselho dos pais. Tão logo seu último filho, Zeus, nasceu e antes que o seu pai Cronos tivesse a chance de vê-lo, ela escondeu o bebê. Em seguida, enfaixou uma pedra e a entregou ao marido no lugar do recém-nascido. Cronos, com sua gana opressora, nem olhou para o amarrado antes de virar a cabeça para trás, abrir bem a boca e engoli-lo. O bebê foi parar direto para o seu estômago, pronto para se juntar à multidão de filhos que ali se encontravam. A revelia do Cronos todos tinham sobrevivido nas profundezas escuras da sua barriga. Ali cresceram em tamanho e ressentimento. Criado em segurança. Reia, seguindo a recomendação da Gaia, a avó da criança, sumiu com Zeus, sem que ninguém percebesse, atravessando com ele o mar até a fértil ilha da Creta. Ali, numa caverna oculta, nas encostas do Monte Ida, hoje conhecido como Psiloritis, a montanha mais alta da Creta. Cercado por densa floresta, Reia deixou o filho sob os cuidados da tribo guerreira dos Curetes. Eles, por sua vez, deram um bebê para uma ninfa de nome Adamanteia, Amalteia, segundo algumas fontes, que cuidou de Zeus em segredo. De acordo com Hesíodo, a ninfa tinha medo de que Cronos, graças à sua autoridade universal sobre a terra, o céu e o mar, tivesse como ver onde o filho estava escondido. Para evitar que Cronos os achasse, ela pendurou
Zeus em uma corda que oscilava entre a terra e os céus, mas que não estava em nenhum dos dois reinos. Adamanteia cuidou de Zeus e o amamentou com o leite de um rebanho de cabras que ela pastoreava. Sempre que o bebê gorgolejava, gritava ou chorava, os coretes dançavam e cantavam para disfarçar o barulho. Como resultado, Cronos ignorou completamente que o filho mais novo ainda vivia. Zeus procura o pai. Ao que parece, Zeus logo chegou à idade adulta e sedento de vingança contra o pai cruel. Ademais, se em algum momento Zeus saísse do esconderijo, seria inevitável algum tipo de entrevero entre eles. Cronos não suportaria deixar um usurpador em potencial com vida. Se soubesse da existência de Zeus, veria o filho apenas como uma ameaça ao seu poder. O medo que Cronos tinha de ser usurpado era inteiramente justificado. Quando, por fim, encontrou o filho que julgava morto, foi forçado a capitular da forma mais brutal. Um dia Zeus simplesmente apareceu, com a ajuda da avó Gaia, armou uma tocaia para o pai. Ele chutou Cronos violentamente na altura do estômago e o forçou a vomitar todo o seu conteúdo. A primeira coisa a surgir foi a pedra engolida por Cronos, que ele pensava ser Zeus recém-nascido. O jovem deus pegou a pedra e a colocou de pé sobre a terra, como um monumento à crueldade de Cronos e como símbolo do seu triunfo sobre o deus perverso. Zeus colocou a pedra num ómphalos, ou no umbigo do mundo grego antigo, em Delfos, bem no centro da Grécia. Mais tarde, a pedra se tornaria um local sagrado, renomado por seu oráculo. Os peregrinos o visitavam em busca da orientação da sacerdotisa ou síbila em relação aos seus problemas, e ela lhes passava mensagens de sabedoria que se dizia vir diretamente dos deuses. Grandes divindades regurgitadas. Depois de vomitar a pedra, Cronos começou a expelir a sua prole. Um a um, as irmãs e os irmãos mais velhos de Zeus foram saindo da boca do pai, agora não mais como bebés, mas já adultos. Uma vez renascidos, eles se tornaram os deuses olímpicos e foram reverenciados por seus poderes. Logo após o renascimento, os filhos e filhas de Cronos foram à guerra contra os poderosos titãs pelo controle do cosmos. Depois da vitória, os deuses estabeleceram seu trono no Monte Olimpo. Tiraram a sorte para definir quem ficaria com que papel no controle do universo. Os 3 filhos de Cronos dividiram o cosmos entre eles. Um ficaria com o controle do céu, outro com o do mar e o terceiro governaria o submundo. Zeus, cuja arma preferida era o raio, tornou-se o soberano do céu e líder de todos os deuses olímpicos. Hades, o primeiro filho a nascer e o último a ser regurgitado, tornou-se o senhor do submundo. Seu nome passou a representar tanto a divindade quanto o seu mundo invisível, para onde as almas iam após a morte. Ele não ficou feliz com o domínio que lhe fora destinado, mas nada pôde fazer em relação a isso. Por outro lado, Poseidon, que fora o último bebê, tornou-se o todo-poderoso agitador da terra, o deus dos marés. Deusas desiguais.
As 3 filhas de Cronos também tinham papéis importantes a desempenhar. Héstia, deusa da terra, governava a vida doméstica do povo. Como deusa da colheita, Deméter era vital para os adoradores que acreditavam em sua recompensa anual. Ela se mostrava uma protetora incansável, porém pronta não só para lutar contra seus irmãos, como também para negar favores à humanidade ante qualquer desfeita. Héstia, filha mais velha do Cronos e Rhea, Héstia, foi a primeira a ser engolida pelo pai e a última a reaparecer quando Zeus o forçou a vomitar a prole. Por ser a mais velha e a mais nova dos filhos, era amplamente conhecida como Héstia, primeira e última. Assim como o posterior deus romano Jano, Héstia era vista como a personificação de todas as ambiguidades e ambivalências da vida. Como Jano veio a ser associada ao lar, à vida em família e a todas as suas bênçãos. Seu reino, em particular, era o da lareira, o fogo que era centro hospitaleiro e aconchegante do lar. A lareira era também o altar no qual os sacrifícios eram oferecidos a qualquer deus doméstico. Ela também dirigia esses rituais. Embora sendo virgem intocada, tendo recusado todos os pedidos de casamento, Héstia era considerada a protetora da família. A família metafórica do Estado também fazia parte do seu mundo e cabia a ela cuidar do altar ou lareira pública de uma cidade. Então, como diz aqui, aparentemente Héstia nunca casou e permaneceu virgem. Inclusive ninguém a violou, já que é comum entre os irmãos e tudo mais. Mas ela não queria casar com ninguém, não queria ter relações sexuais com ninguém e fez deu tanta importância a isso que o próprio Zeus era o garantor de que, lá está, ninguém se ia meter com ela nesse sentido. Que é algo extraordinário, né? Na mitologia grega, porque isto é uma vagabundice. Enfim, continuando. O papel de Hera se destacava entre o das irmãs e ela se tornou a divindade feminina mais importante depois do seu casamento com o irmão Zeus. Para seu grande desalento, entretanto, nunca chegou a receber o reconhecimento e as honras que esperava como rainha dos deuses. Como deusa das mulheres e do casamento, esperava-se que Hera representasse o arquétipo da condição matrimonial, mas se tornou conhecida pelos seus problemas conjugais. Mas quem criou os problemas foi o Zeus, né? Não é culpa dela. A gente já sabe. Também não foi a deusa inspiradora das paixões masculinas. Enquanto Hera costumava ser retratada como exemplo de esposa, Afrodite era a deusa associada à beleza feminina, à sexualidade e aos prazeres eróticos. Essa dualidade, enfim, eu estou-me a abster dos comentários hoje porque eu já fiz muitos comentários quando eu li essa parte no vídeo quando li inglês, basicamente. Enfim, os gregos possuíam essas duas diferentes divindades para o que na antiguidade eram consideradas duas esferas de afeto. Uma divindade representava o amor conjugal, a outra o amor romântico e erótico.
Embora hoje tal distinção pareça estranha para muitos, na maior parte das culturas e das épocas na história, os casamentos eram arranjados como transações para administração, transmissão de terras e propriedades. A ideia de um casamento companheiro no qual o amor entre marido e mulher é o fator propulsor é uma convenção relativamente moderna. 2 palavras: tradições patriarcais. Próximo, o Dodecatião. Afrodite foi a única integrante da primeira geração dos Olímpicos que não era filha de Cronos e Reia. Em alguns relatos consta que ela era filha de Zeus, mas Hesíodo, Pausânias e Ovídio todos a descreveram como irmã de Cronos, nascida da espuma do mar depois da castração do Urano. Apesar de pertencer à mesma geração de Cronos e Reia, sempre foi considerada uma olímpica, em vez de Titã, e uma das deusas e deuses que acabaram formando o Dodecatião, os 12 olímpicos mais importantes do panteão grego. O Dodecatião incluía Zeus, Deméter, Hera, Poseidon e Afrodite, a primeira geração dos olímpicos. A deusa da terra, Héstia, não figurava entre eles, já que mais tarde decidiu viver na terra para evitar as brigas dos irmãos. De forma semelhante, Hades não foi incluído porque residia permanentemente no submundo. Depois que a guerra entre titãs e olímpicos consolidou entre últimos como os soberanos do cosmos, a primeira geração de deuses continuou tendo filhos. Muitos dos deuses e outras personagens na mitologia grega eram filhos de Zeus. Da segunda geração de deuses, vários passaram a pertencer ao Dodecatião e por si só eram divindades poderosas. Os deuses Apolo, Ares, Héstia, Hefesto e Hermes cerraram fileiras junto a Zeus e seus irmãos no Monte Olimpo, assim como as deusas Artemísia e Atena. O Dodecatião se reunia como um conselho para tratar dos assuntos referentes ao comando do cosmos, e Dionísio, deus do vinho, conquistou seu lugar à mesa só depois que Héstia deixou o Olimpo e fixou residência na Terra. Personalidades humanas. Os deuses olímpicos tinham uma personalidade extremamente humanizada e era comum lhes faltar a transcendência elevada dos seres supremos das religiões posteriores. Essa é uma parte boa. Numa trama novelesca, telenovela, de rivalidades ferozes e pequenas disputas, suas ações eram influenciadas não pela vontade de trabalhar pelo bem da humanidade, mas pela satisfação dos seus próprios desejos e caprichos. Os gregos, portanto, não adoravam os deuses, tentando imitá-los. Em vez disso, tratavam-nos como o fariam em relação a um soberano humano poderoso, oferecendo-lhes sacrifícios e os homenageando em frequentes festivais. No fundo, era um sistema de troca. O povo oferecia presentes aos deuses na esperança de que eles atendessem seus pedidos. Muitas vezes os deuses recompensavam os mortais que os tratavam bem e lhes demonstravam a devida deferência. Zeus e seus irmãos podiam ser desnecessariamente cruéis e era comum se prestarem a ciúmes e brigas insignificantes.
Poseidon e Hades costumavam fazer os humanos de joguetes nessas rixas, que em geral brotavam da relutância em aceitar a autoridade do Deus Supremo como inquestionável. Ainda mais relutante era Deméter, uma divindade por si só voluntariosa. Depois de ser perseguida e violentada por Poseidon e de ter a filha Perséfone sequestrada por Hades, Deméter causou muitos estragos pelo mundo. O adultério também é um tema de destaque em todos os mitos gregos, e não apenas nos casos e assédios de Zeus que irritava a ciumenta. É uma vagabundice, foi aquilo que eu disse. E a Deméter tem toda a razão de, olha, queimar o mundo, queima o mundo, os deuses e tudo, se tiver essa possibilidade. E, por acaso, eu sei que ela, depois desses acontecimentos, né, deixou o Olimpo e mandou toda essa gente a... Muito bem. Entre deuses e os mortais. De várias formas, apesar do seu poder, as divindades gregas parecem ocupar um status intermediário, pairando em alguma esfera entre o espiritual e o real. Seus atributos refletem os incontáveis aspectos do cotidiano grego, em que os deuses desempenhavam um papel implícito. Todos possuíam áreas específicas de influência, como Zeus e Atena, que figuravam entre os Theoi Agoraoi, deuses da Ágora, centro da reunião social e comercial. Tanto Zeus como Héstia eram também deuses do lar, Theoi Ctesioi. Héstia, Dionísio e Afrodite estavam entre os Theoi Daitioi, que supervisionavam as festas e os banquetes. Os deuses também precisavam de alimento. Conforme a tradição grega, sua dieta consistia em néctar e ambrósia, levados até ao alto do Monte Olimpo por pombos. Para sistemas de crença posteriores, a noção de que os deuses precisam de sustento material parece não estar de acordo com a sua divindade. Entretanto, as autoridades da Grécia Antiga concordavam com a importância dessa alimentação para os deuses, que lhes provia sustento e poder. Os 12 Olímpicos. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, era muitas vezes exibida como um cetro, uma coroa de murta e um pombo. Great. Apolo era um arqueiro, mas também tocava lira, e o louro simbolizava seu amor por Dafne. Ares era um deus sanguinário da guerra. Seu amor pelas armas costumava ser representado por uma lança. Artemísia, a deusa da caça e gêmea de Apolo, era exibida com um arco e seu cervo sagrado. Atena, deusa da sabedoria, usava o escudo da égide. Seu pássaro era a coruja, sua árvore a oliveira. Deméter, a deusa da colheita, detentora do cetro, carregava uma tocha, apostando que encontraria a filha. Dionísio, deus do vinho, foi coroado com Hera e empunhava um tirso, símbolo do prazer. Hefesto era o deus dos ferreiros, dos artífices e do fogo. Trazia um machado sempre consigo. Hera, rainha de Zeus,
rainha de Zeus, ok, carregava um cetro e usava a coroa real. Seu pássaro era o pavão. Hermes, whatever, o mensageiro dos deuses, usava botas aladas e levava consigo um caduceu, uma insígnia mágica. Poseidon, deus dos marés, empunhava um tridente para sacudir a terra. Para ele, touros e cavalos eram sagrados. E Zeus, o Deus Supremo, lançava raios sobre os adversários. A águia era o seu pássaro e o carvalho a sua árvore. Acho que no meu vídeo em inglês eu parei de ler nessa parte que terminei de ler, mas não sei, acho que foi mais rápida, com menos comentários hoje, então talvez possa ler mais uma parte. No início da juventude, Zeus espancou os titãs nascidos da terra, a guerra entre deuses e titãs. Zeus facilmente se encaixou numa posição de autoridade sobre seus irmãos e irmãs. Embora caçula, ele habitava o mundo havia muito mais tempo. Seus irmãos o apoiaram na luta para derrubar o pai e afirmar sua primazia sobre todo o cosmos. Assim começou a Titanomáquia, a guerra entre deuses e titãs. Titanomáquia. Com a ajuda dos irmãos, Zeus desferiu um ataque organizado e determinado contra os deuses titãs. Aos irmãos juntaram-se alguns dos filhos rejeitados de Urano, os 3 ciclopes gigantes de um olho só, Brontes, Estéropes e Arches. Cerraram fileira com Zeus depois que ele os liberou do submundo. Eram artífices qualificados e fabricaram armas para os deuses, um raio poderoso para os Zeus, um manto de invisibilidade para Hades e um tridente para Poseidon. Os Hecatonquiros, Briareu, Coto e Giges também lutaram ao lado dos deuses. Cada um desses gigantes aterrorizantes tinha 50 cabeças e 100 mãos e uivava no campo da batalha. Guerra total. A guerra foi travada nas partes mais baixas das encostas do Monte Olimpo e sobre as planícies abertas da Tessália, mas o conflito bombástico envolveu o mundo inteiro. Pedras imensas foram lançadas por toda a parte, picos das montanhas arrancados e arremessados feito projéteis para lá e para cá. Raios e relâmpagos rasgavam o céu como dardos. Labaredas se elevavam até o ponto mais alto do céu. A batida forte da marcha estremeceu os recantos mais afastados do submundo. Nuvens sem redemoinho, carregadas de poeira, escureceram o céu. E o ruído constante e indefinido era ensurdecedor. Segundo Hesíodo, a intensidade da luta causava dor à alma. Na verdade, a superioridade avançou e recuou sem intervalo por 10 anos. Nenhum dos lados capitulava. Então, finalmente, Zeus reagrupou seus companheiros. Ele reforçou os Hecatonquiros com néctar e ambrósia, o alimento divino que conferia imortalidade a quem o consumisse. Pode então ter sido esse o efeito causado nos Hecatonquiros, mas, de acordo com Hesíodo, os espíritos heróicos cresceram no coração de todos eles, depois que Zeus lhes alimentou.
O triunfo definido. Revigorados. Oh my God. Os Hecatonquiros foram decisivos. Com aliados e armas tão formidáveis, os deuses finalmente foram capazes de derrotar os titãs. Eles os baniram para o Tártaro, o buraco mais fundo do submundo, onde foram aprisionados por toda a eternidade, sob a vigilância dos Hecatonquiros. Então, eles ajudaram a vencer a batalha e agora têm que ficar lá a guardá-los? Sério. Anyway, Zeus e seus irmãos detinham agora o controle total do cosmos. Estabeleceram o trono imperial no topo do Monte Olimpo, de onde comandavam o universo. A Guerra da Grécia Antiga. Após o surgimento das cidades-estado Atenas, Esparta e outras, a guerra tornou-se um modo de vida para o povo da Grécia Antiga. Os estados lutavam entre si por território, comércio e poder em guerras altamente ritualizadas. Ambos os lados consultavam os oráculos e entoavam hinos para os deuses antes de se defrontarem no campo da batalha. Estudiosos usam o termo guerra limitada para descrever o modelo grego antigo, em que as cidades eram destruídas, mas os vencedores respeitosos lutavam segundo regras da conduta. Algumas cidades-estado, como Esparta, tornaram-se muito militarizadas. Isso talvez explique a recorrência da ideia de uma guerra no céu. Tais histórias dramatizavam mudanças práticas no pensamento teológico e espiritual nas cidades antigas. Por exemplo, a Titanomáquia explica a mudança de um culto terreno centrado nas divindades que habitavam no submundo para uma teologia fundamentada no céu, encontrada na Grécia Antiga. Ok, e o último capítulo que vou ler é sobre o Monte do Olimpo. Aqui raramente venta, neva ou chove, o Monte Olimpo. A princípio, a moradia das divindades na Grécia Antiga não era nos céus, mas no coração da terra. Entretanto, uma vez que Zeus e seus irmãos derrotaram os titãs, os gregos voltaram os olhos na direção ao céu para adorar uma nova geração de deuses e deusas. Hefesto, o deus do fogo e da forja, construiu palácios para eles nas grotas protegidas do Monte Olimpo. Hesíodo descrevia a montanha como cheia de reentrâncias, uma expressão sugestiva que uma fortaleza celeste repleta de segredos. Os palácios eram feitos de pedra sobre fundações de bronze. Eram gigantescos e luxuosos, com o chão encrustado de ouro e pedras preciosas. Zeus instalou seu trono no alto do pico Stefani. Dali ele disparava seus raios sobre aqueles que o desagradavam no mundo lá embaixo. A vida no Olimpo. O Conselho dos Deuses costumava se reunir no pátio dourado de Zeus para discutir o controle do cosmos e o sagão para desfrutar as noites, com festejos. Apolo cantava para eles, tocando sua lira. Por vezes as musas vinham à sua casa, ao pé do Olimpo, para cantar, dançar e contar histórias. Havia estábulos separados para as criaturas que conduziam as bigas dos deuses, sendo os mais famosos os que puxavam o carro reluzente de Apolo, o deus do sol. Zeus tinha uma biga puxada pelos 4 anemoi, deuses do vento, Bóreas, norte, Euro, leste, Noto, sul e Zéfiro, oeste.
O carro de guerra do Poseidon era puxado por cavalos marinhos, enquanto Afrodite era levada por um conjunto de pombas. As horas, as irmãs Irene, Eunómia e Dice guardavam as portas do Olimpo e cuidavam da correta passagem do tempo e das estações. Outro trio de deuses, as Moiras ou Parcas, responsáveis pelo destino, sentavam-se aos pés do trono dos Zeus e observavam do alto a vida dos mortais, físico e simbólico. O que hoje se conhece como Monte Olimpo é de fato um maciço com 50 picos distintos, quase 3.000 metros acima do nível do mar. Na maior parte do tempo, as encostas ficavam cobertas de neve ou envoltas em nuvens densas, impedindo os mortais de verem o pico. Não é de admirar que os gregos antigos sustentassem que era ali o trono real da dinastia dos seus deuses. A ideia de uma montanha sagrada existiu muito antes de os gregos adorarem os olímpicos e é encontrada em diversas outras culturas. O Monte Meru, por exemplo, dominou o centro cosmológico das religiões indianas. O Monte Fuji dominou o plano religioso japonês e os sacerdotes incas no Peru ofereciam sacrifícios no alto do cumes andinos. Na mitologia, o pico parece muitas vezes ocupar um espaço físico separado da Terra. Homero salientou isso ao mostrar o Monte Olimpo de diferentes perspectivas. Visto da terra, era descrito como coberto de neve ou envolve em nuvens. Já para os deuses, seu lar era um local onde o sol brilhava permanentemente e o céu era sempre azul e límpido. Aqui temos. Logo a seguir, acho que vem o mito de Prometeus. Yep. E outros mitos. Pandora e tudo isso. Que eu vou deixar para um outro dia. Mas acho que eu li para vocês uma boa parte hoje. Não teve tantos comentários como no outro vídeo, mas lá está. Eu já sei a história ou os pormenores que eu não sabia e que talvez eram um pouco mais, dramáticos. Bem, eu já sabia, então as minhas reações já foram, né? Já foram no passado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora que encontrei esta cópia, mesmo que seja em formato digital, vou continuar a ler esse livro para vocês, também em português. De novo, fiquei muito, muito contente por ter encontrado o livro, que inclusive estava a pensar comprar, acho que é numa livraria de livros usados de Portugal ao Brasil, já não sei, mas era tipo quase 30 euros de entrega. Enfim, chegou a nós e eu estou contente. Espero que vocês também estejam. Mas é isso. Muito obrigada por se juntarem a mim hoje e vos vejo da próxima vez.